Números primos. Números primos. Os números que admitem apenas dois divisores, ele próprio e 1, são chamados de números primos. O exemplo é o número 7. O número 7, ele tem um divisor que no caso é o 1 e o próximo divisor que é ele mesmo. Só tem dois divisores, certo? É 23. 23 tem 1 como divisor. E o segundo número, que é divisor de 23, que dá exata divisão, é o próprio 23, certo? O 1 é primo, o 1 não é primo, porque para ser primo tem que ser dois divisores diferentes, certo? O divisor de 1 é 1 e o outro seria ele mesmo, certo? Tem que ser distintos. Então, 1 não é primo, ok? Uma observação: o 2 é o único número primo que é par, certo? Os demais números primos são todos ímpares. Agora, números compostos. Os números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos. Exemplo: divisor de 8. Quais são? Nós sabemos que o 1 ele é divisor de todos os números, certo? Então, os divisores. O 1 é divisor de todos e ele próprio é o divisor, certo? Então, aqui, os divisores de 8 vai começar com 1 e vai finalizar com 8. Mas o 8 pode ser dividido por quem que dá exato? Pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 4, e enfim, por 8. Certo? Então, o número 8, ele não tem dois divisores. Ele tem 4 divisores. Portanto, ele é número compostos. Ok? Já o 20. O 20 tem o 1, que é divisor de todos. E vai terminar com o próprio 20. Só que entre 1 e 20, quais são os demais divisores? Tem o 2, o 4, o 5... o 10 e o 20. Pronto. Então, é o 20 tem quantos divisores no total? Se vocês forem perceber, né? O 20 tem 6 divisores. Portanto, ele não é primo. Para ser primo, teria que ser 2 divisores. Começar com 1 e terminar com ele mesmo. Bom, aqui nós temos um exemplo. Isso aqui não vai ser necessário fazer muita coisa não. Mas aqui temos uma tabela do número 1 até o número 100. Essa tabela aqui, ela nos ajuda a identificar quem são os números primos. Tipo, nessa tabela, a gente faz o seguinte: pintar na tabela todos os múltiplos de 2, exceto ele. Ou seja, eu vou pintar todos os múltiplos de 2. A gente já aprendeu o que é múltiplo. O primeiro múltiplo é 0, certo? Aí vai subindo de 2 em 2. Nesse caso, o 2 ele não vai ser pintado, porque ele disse que tem que ser exceto ele. Aí nesse caso vai pintar quem? Vai pintar o 4, o 6 e assim vai. O 8 até chegar no número 100, certo? Vai pintando de 2 em 2. Pronto. Todos os múltiplos de 3, exceto ele. Então, o 3 deixa, aí vai pintando os de 3. Aí, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18 e assim vai. A mesma coisa vai fazendo com os de 5, que na verdade é o que sobrou, né? Porque o 4 já foi pintado. Aí os de 7, que é o que sobrou, os de 11, pronto. Quando chegar em 11, vai acontecer um fato. A tabela vai ficar desse jeito aqui. Desse jeito aqui. Repare que tem números que não foram pintados. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Esses números que não foram pintados são os números primos, certo? Números primos.
ok? Aí, esses números primos, eles servem para quê? Esses números primos é que a gente vai utilizar para fazer a chamada decomposição de um número em fatores primos. Fator quer dizer multiplicação, certo? Multiplicação. Ou seja, eu vou pegar dois ou mais números primos entre si e vou utilizar para servir de multiplicação de um número que eu desejo. Vamos ver aqui. Um número composto pode ser indicado como um produto de fatores primos, certo? Ou melhor, um número pode ser fatorado. Exemplo 1. Vamos decompor o número 14 em fatores primos. Escreva 14 como uma multiplicação. Números primos da tabela. Está aqui. Certo? Veja, a multiplicação pode ser quem? Pode ser o 2 vezes o 7. 2 vezes 7 não é 14. Então, quais foram os números primos utilizados? O número 2 e o número 7. Existe um método que ele é prático, certo? Que é justamente esse, colocar o 14 em um traço de lado. 14 é o número par. O único número primo que é par é 2. Então, eu colocaria 2. 14 dividido por 2 dá 7. Bota o resultado. 7. Qual é o número que eu posso dividir 7? 3 é que não pode. 5 que não pode. Então, próprio 7. Então, 7 dividido por 7 dá 1. Logo, 14 é a mesma coisa que 2 vezes 7.